Chamaremos nosso próximo palestrante, que vai falar diretamente do link ao vivo com o tema Como prevenir o câncer de mama. O palestrante é o Dr. Paulo Henrique Vasque, presidente do Comitê Municipal de Controle do Câncer de Mama de Fortaleza, vice-presidente do Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. Seja bem-vindo. Consegue me ouvir, doutor Paulo? Bom dia a todos. Estão me escutando bem? Tudo sim. Que maravilha. Pessoal, inicialmente eu queria agradecer aqui o convite do Grupo GAP do Ceará. É sempre um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês. Lembro, que ano passado eu estava aí presencialmente. Nada melhor do que a gente trocar informações, experiências, olhares presencialmente, mas esse ano é um ano de superação, Como nós estamos sabendo, estamos todos nós aí vivendo esse momento, que é um momento que mexeu com a vida de todos, com a comunicação, com os eventos. Então é um privilégio poder estar aqui mais uma vez, mesmo que virtualmente com vocês. E nós fomos instados a falar sobre câncer de mama. Eu sou mastologista e dar um foco na prevenção do câncer de mama. E como não podia deixar essa oportunidade passar, tendo em vista que nós estamos com um público seleto de pacientes formadores de opinião, pacientes que já desafiaram e venceram outras neoplasias, um momento importante para falar sobre um dos maiores desafios de todo mundo, não só aqui no país, que é o câncer de mama. A cada ano, a comunidade científica internacional, a sociedade civil, os organismos, sejam governamentais ou não governamentais, vêm se deparando com esse desafio que é realmente grande e, portanto, é uma oportunidade importante da gente trocar aqui um pouco de experiência e falar sobre essa patologia que vem a cada ano aumentando a sua incidência. E especificamente no que diz respeito ao câncer de mama, é o segundo tipo mais frequente de câncer no mundo. É o câncer que mais acomete as mulheres de todo o mundo. Aqui no Brasil, aqui no Ceará e em Fortaleza não é diferente. E hoje é responsável, em média, por 25% de todos os casos novos de câncer no mundo, no ano. Ou seja, a cada 10 casos de câncer, 4 serão câncer de mama, para que vocês tenham noção do impacto dessa neoplasia na incidência de novos casos. E quando a gente está falando sobre câncer, seja numa plateia de leigos, seja numa plateia como a de hoje, que já tem alguma proximidade no que diz respeito ao câncer, eu pedi em uma das minhas cirurgias que o patologista, depois da retirada da mama, seccionasse, passasse um corte transversal pelo tumor para que a gente pudesse ter uma foto 3x4 do câncer de mama. Se alguém nunca viu um câncer numa testa, isso aqui é uma fotografia, e se vocês observarem aqui, vou botar um pouquinho aqui, ver se eu consigo trazer o laser aqui. O laser não apareceu, mas eu acho que dá para ver, eu acho que vocês conseguem visualizar aqui essa peça, que é uma peça amarelada. Isso aqui, o amarelo é o parênquima da mama, que envolve glândulas e gorduras, e aqui no centro, nessa localizaçãozinha aqui esbranquiçada, localização aqui que está para ver, esse aqui é o câncer de mama, E se vocês observarem, ele tem pernas, tem patinhas, tem invaginação, e se assemelha muito a um caranguejo. Daí o termo câncer, que vem de cancro, de caranguejo. E esse é o câncer que mais atinge as mulheres no mundo. Esse é o grande vilão que toda a comunidade científica internacional vem trabalhando a cada ano para encontrar modos de prevenir, de realizar detecção precoce e de tratar adequadamente a maioria das mulheres. Eu gosto sempre de iniciar nosso diálogo com essa provocação
que eu acho interessante, porque ela demonstra duas realidades, que é a realidade de um país desenvolvido, como os Estados Unidos, e o Brasil, né? Os Estados Unidos, como vocês podem ver aqui, ele tem uma incidência muito maior que a brasileira. Lá, a cada 100 mil mulheres, 122 têm câncer, comparativamente com o Brasil, que essa incidência é menor, né? Em cada 100 mil mulheres, 56 terão câncer. E a mortalidade também, né? A americana, por conta da incidência ser maior, eles têm mais mortes, e no Brasil, isso já tem uma atualização. Hoje, na última atualização do IBGE, nós já estamos perto de 17 mil mortes ano. E eu trago aqui um quadro, que eu acho que serve de embasamento para as nossas inquietações, que é o quadro de mortalidade americana e o quadro de mortalidade brasileira. Do lado esquerdo aqui, vocês veem um quadro de mortalidade americana que vem diminuindo ano a ano, isso fruto, né, de uma mobilização da sociedade, das mulheres americanas, que provocaram os governos, os governantes, né, as universidades, para que elaborassem um programa para impactar a mortalidade do câncer de mama nos Estados Unidos. E assim eles o fizeram. A partir de 1990, eles passaram a requisitar todas as mulheres, a partir dos 40 anos, que elas realizassem mamografias anuais. A partir daí, isso aí foi feita uma projeção para que, ao chegar em 2015, com a detecção precoce que a mamografia viabiliza, eles conseguissem impactar em 50% a mortalidade americana. E para nós isso aí não é, vamos dizer assim, nenhuma surpresa. De fato, eles conseguiram diminuir a mortalidade nos Estados Unidos pela metade, principalmente por conta de uma grande cobertura mamográfica americana. Do outro lado, para nossa preocupação e para nossas reflexões, e para não dizer para nossa tristeza, nós temos a realidade brasileira, né? A partir de 79, quando o IBGE começou a fazer a avaliação da mortalidade brasileira, o gráfico de mortalidade vem aumentando ano a ano. Isso demonstra que, infelizmente, aqui no Brasil, nós ainda não conseguimos reproduzir e impactar a mortalidade aqui no nosso país, aí, exemplo do que foi feito nos Estados Unidos, em outros países desenvolvidos, né, da Europa, da Ásia, enfim. Nós não conseguimos implantar um rastreamento mamográfico capaz de alterar essa curva. Daí vai a primeira provocação. Nós precisamos das mãos, e quando eu digo nós, eu digo nós todos, porque é exemplo do que acontece em outros países. É importante que a sociedade se empodere dessas informações e que cobrem dos governantes e que deem as mãos juntos com o terceiro setor para que a gente consiga fazer com que as mulheres entendam da importância de realizar o seu exame mamográfico anual. Essa provocação é fundamental para que a gente consiga, a exemplo do que acabei de mostrar, diminuir e impactar essa curva de mortalidade que só cresce ano a ano. Como eu já tinha dito, né, essa mortalidade cresce principalmente porque nós fazemos diagnósticos avançados. A maioria das mulheres que chegam nas nossas clínicas, nos nossos ambulatórios, chegam com câncer em estadiamento avançado, e isso aí faz com que dificilmente você consiga oferecer a cura a essas mulheres. Todos nós sabemos que quanto mais precoce, quanto mais inicial é o diagnóstico, mais a chance dessa mulher ser curada desse câncer. Essa estimativa de novos casos é uma estimativa atual. Esse ano nós teremos no país mais de 66 mil novos casos de câncer de mama. Certo? O risco estimado, eu já falei, né? 56 mulheres a cada 100 mil habitantes, e hoje nós já estamos perto de mais de 17 mil mortes por câncer no país. Vou pedir permissão aqui para fazer a apresentação de uma série de casos, né? Nem todo mundo gosta de assistir, de ver, são cenas dantescas, né? Mas são casos de mulheres que chegam nas nossas clínicas, chegam nos nossos ambulatórios em fase avançada. Isso tem nos preocupado de sobremaneira, e nós precisamos mostrar para a sociedade o que está acontecendo para que a gente possa mudar essa realidade. Vocês observam aqui, são 4 casos aqui de mulheres que chegaram nos nossos ambulatórios com câncer em fase muito avançada. Esses casos, infelizmente, você pode oferecer pouca
é chance de cura para elas, a chance de cura cai cabalmente, e isso é algo que nos entristece sobremaneira, tendo em vista que a cada dia nós teremos mais casos de câncer de mama no Brasil. Trouxe aqui para vocês um gráfico atualizado da distribuição proporcional dos cânceres de mamas que mais incidem, né, do lado direito em mulheres e do lado esquerdo em homens, mostrando aqui a incidência do câncer de mama, né, é a principal causa de câncer em mulheres, né? 29,7% de todos os cânceres femininos serão câncer de mama. Do outro lado, em homens, né, como vocês sabem, né, o câncer que mais incide é próstata, seguindo depois de colo e reto, traqueia e brônquio e estômago, né? E mulheres, câncer de mama, colo e reto, colo do útero, traqueia e brônquio, né? Se você observar aqui do colo para o câncer de mama, nós temos aqui uma diferença brutal, né? Quase 3 vezes mais mulheres hoje em dia do país têm câncer de mama comparado com o segundo lugar, que é o câncer de colo e reto, né? Trouxe aqui também para vocês a realidade do Ceará e de Fortaleza. Nós estamos vendo aqui a questão da mama feminina. No Ceará é esperado para esse ano 2.510 casos e na capital a metade disso, né? 1.230 casos. E aqui eu abro um pequeno parênteses, né? Nós tivemos aí durante o primeiro semestre, né, uma restrição, uma orientação sanitária para que as pessoas ficassem em casa, se expusessem o mínimo possível. Com isso, nós tivemos aqui na nossa cidade, no estado do Ceará, uma queda considerável das mulheres que procuraram as unidades de saúde, que procuraram os centros de radiologia para realizar mamografia. Segundo estatísticas aqui, perto de 60% a 70% das nossas mulheres deixaram de fazer os seus exames anuais. Isso é mais uma preocupação que se soma, tendo em vista que essas mulheres deixaram de realizar a sua mamografia e muitas delas, algumas delas, deixaram de ter uma detecção do câncer esse ano. Por isso tem nos preocupado muito, e a alerta é para que as mulheres que não realizaram os seus exames anuais procurem as unidades de saúde, procurem os ambulatórios, procurem os mastologistas para que assim o façam, para que não deixe a lacuna de um ano sem nenhuma avaliação mamográfica, para que a gente não corra o risco de deixar passar o diagnóstico do câncer numa fase inicial. Eu trouxe aqui, gosto sempre de mostrar, isso aqui é um relato do jornal Povo, mostrando que, né, que ele normalmente ele publica relatos de 30 anos atrás. Isso foi publicado em 2007, mostrando que em 1976 a expectativa do nordestino é 40 anos. Isso mostra que nós ganhamos quase o dobro dessa expectativa de vida nessa última metade do século. Ou seja, hoje, se você pega uma mulher brasileira que vive nas grandes metrópoles, ela vive mais de 76 e muitas delas vivem mais de 80 anos. Isso tem impactado de forma contundente no câncer de mama, porque um dos principais fatores de risco do câncer de mama é realmente o envelhecimento, né? Nós sabemos que o câncer incide principalmente em mulheres acima dos 50 anos, daí porque a importância de informar que todas as mulheres, a partir dos 40 anos, devem começar a fazer avaliações anuais das suas mamas. Outro fator de risco é que houve uma mudança na questão da vida reprodutiva da mulher. Hoje, a grande parte das mulheres fazem um planejamento familiar, vão às universidades, estudam, se programam para ter o seu primeiro filho numa fase mais tardia da vida, daí utilizam de anticoncepcionais. Isso fez com que houvesse uma série de mudanças na questão hormonal feminina, aumentando também a incidência do câncer de mama. Outro fator de risco é a história familiar. Aqui eu quero fazer um parêntese, né? É extremamente importante que nós saibamos se na nossa família, na nossa genética familiar, a gente apresenta casos de câncer de mama, seja em parentes de primeiro grau, no caso mãe e irmã, ou mesmo em parentes de segundo grau, porque isso pode chamar atenção para a possibilidade de uma mutação genética, certo? Ou então de uma tendência familiar a você ser predisposta ao câncer de mama. Acho que todos vocês já ouviram falar na Angelina Jolie, né? Aquela atriz americana
que teve a lucidez de comunicar ao mundo, né, que era portadora de uma mutação genética, de um gene chamado BRCA1 e BRCA2. Essa mutação genética predispõe principalmente ao câncer de mama e de ovário, também predispõe a outros tipos de câncer. Então, ela chamou atenção para um percentual que hoje no mundo oscila entre 5% e 10% das mulheres que vão ter alterações genéticas que predispõem ao câncer de mama. Outro fator também que aumenta a incidência de câncer de mama é o consumo aumentado de álcool, que nós estamos vendo na população feminina isso cada vez mais impactante, né? As mulheres estão consumindo muito mais álcool do que consumiam antigamente, e isso também serve de alerta porque é um fator predisponente ao câncer de mama. Chama atenção para a questão do excesso de peso, né? Nós estamos vivendo uma sociedade onde o sobrepeso e a obesidade aumenta também. Hoje é uma epidemia, né? De ganho de peso, de má alimentação e de sedentarismo, que faz com que essas mulheres ganhem peso e principalmente no período pós-menopausal, no período do climatério, onde essas mulheres apresentam uma maior incidência de câncer de mama, o sobrepeso, a gordura em excesso, a gordura acumulada por conta de hábitos de vida não saudáveis, faz com que essas mulheres tenham uma predisposição maior a ter câncer de mama. Lembro também algumas adolescentes, né, já que nós estamos num congresso de oncohematologia, que são portadoras de linfoma, de timoma, que tem que fazer radioterapia, principalmente na região torácica. Essas mulheres elas têm que ser vigiadas mais de perto, porque elas têm também uma incidência maior de desenvolver câncer de mama. E, por último, não menos importante, hoje nós temos mulheres que têm, por questões familiares, genéticas, a característica de ter mamas jovens, mesmo numa faixa etária mais avançada, e ao realizar o exame mamográfico se depara com mamas densas, ou seja, mamas que apresentam alta densidade de parênquima mamário, que pode esconder lesões, e essas mulheres têm que ter outros exames complementares, porque elas apresentam realmente uma incidência maior do ponto de vista de câncer de mama. Então, hoje já se coloca aqui como um dos fatores de risco para câncer de mama. E aqui eu queria dar ênfase, tendo em vista que fui convidado para falar sobre a prevenção do câncer de mama, e tão importante como conhecer, né, essa patologia, saber a sua incidência, saber quais são os fatores de risco. Hoje nós mastologistas, a Sociedade Brasileira de Mastologia, tem enfatizado de forma contundente a abordagem dos pacientes no consultório. As políticas públicas devem enfatizar esses fatores que nós iremos falar aqui, que são fatores que compõem o outro lado da balança. Aqueles fatores que eu falei anteriormente são fatores de risco para o câncer de mama. Agora nós vamos falar de fatores de prevenção ao câncer de mama. O que a gente pode fazer como mulher para prevenir o câncer de mama? Primeiro, eu gosto muito dessa imagem aqui, né? Estava vendo a apresentação anterior da colega que nos antecedeu, né, falando de hábitos de vida saudável, né? Se vocês observarem aqui, essa moça está num jardim florido, um céu bonito, um dia alegre, mas melhor do que essa é a expressão de felicidade, de bem-estar, de bom humor que essa mulher apresenta nessa imagem. E aqui vai um alerta para todos nós, né? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que é uma sociedade extremamente estressante, onde as comunicações, o WhatsApp, as mídias, o telejornalismo, enfim, as atividades são muito intensas. E isso tira, muitas vezes, o prazer da gente de usufruir de pequenas coisas, como passeio, como pôr do sol, como acordar o dia, né, de maneira mais relaxada, de usufruir, né, de coisas simples como a família, como uma boa refeição com os familiares, o contato com os parentes, com os filhos, com os primos. Tudo isso compõe esse estado de bem-estar que repercute na imunidade. E hoje, quando se fala em câncer, não se pode deixar de falar em imunidade, né? Então, tudo o que você puder fazer para ter hábitos de vida saudáveis, qualidade de vida ou vida de qualidade, é importante na prevenção primária de vários tipos de doenças, e do câncer de mama não é diferente.
Portanto, vamos estar atentos, né? A qualidade que a gente vive, como é que nós estamos desempenhando nossas atividades. O estresse faz parte do nosso cotidiano, mas a gente tem que entender como encarar, né, as ofensas, né, os estresses cotidianos, para que isso não nos leve a danificar o nosso sistema imunológico, fragilizando assim e favorecendo o aparecimento dos cânceres e do câncer de mama. Certo? Então, costumo dizer e costumo até brincar, né, eu sou de origem do interior do estado do Ceará, né, a minha família é do interior do Jaguaribe, do Cariri, e eu convivi muito, tive o privilégio de conviver muito com os meus avós e com o povo do interior. Né? E a minha avó do Cariri, ela tinha um pé de roseira na entrada da porteira da sua casa, e eu era menino e isso me marcou muito. Ela dizia assim, lá vem comadre Severina. Quando a comadre Severina chega aqui, até o pé de roseira murcha, porque ela só tem notícia ruim, ela só tem coisa ruim para dizer, né? Então, quando eu estou dando essa palavra, eu costumo sempre lembrar dessa história da minha avó, que é para alertar que a gente tem que estar todo dia fazendo uma autocrítica, né? Uma autoavaliação, né? Será que a gente não é a dona Severina, né? Que só enxerga o lado ruim, só enxerga o copo vazio, só vê notícias ruins, só vê coisas negativas, só passa interações negativas, né? A gente tem que enxergar para saber se nós não estamos poluindo o nosso corpo e a nossa entourage, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos companheiros de trabalho de, entre aspas, energia negativa, né? Então, a gente tem que estar fazendo todo o tempo essa autoavaliação para saber como é que a gente está vivenciando os nossos dias, interagindo com os nossos amigos, com os nossos familiares, se a gente não tem um comportamento, vamos dizer assim, negativo, né? Então, essa imagem é sempre uma oportunidade para enfatizar que nós também temos que fazer no nosso dia, nas nossas amizades, nas nossas relações positivas e relações que nos tragam sempre fortalecimento da nossa imunidade. Fica aí a reflexão, né? Esse outro quadrinho aqui embaixo é algo que eu queria que essa plateia que hoje nos assiste não saísse daqui sem colocar como ponto número 1 na agenda cotidiana a atividade física. A gente costuma dizer que a atividade física hoje é a pílula de saúde que você tem que botar todo dia. Então, 30 minutos de atividade diária é fundamental. Se eu não tenho condição de fazer todo dia, pelo menos 1 hora, 3 vezes por semana, eu tenho que botar na minha atividade, na minha agenda semanal. E eu vi a doutora falando, que me antecedeu, né, da dificuldade de fazer e de cumprir esses hábitos de vida saudáveis, né? Como a gente que participa hoje ativamente das publicações e a gente lê e existe muita literatura, muita evidência científica mostrando que 1 hora de atividade física, qualquer que seja, certo? Ela previne desde as doenças crônico-degenerativas, hipertensão, diabetes, sobrepeso, infarto, AVCs, como ela diminui sobremaneira uma série de outras neoplasias e de cânceres, e o câncer de mama é muito impactado por isso. Por isso, quando você pensar e não fazer por qualquer motivo, né? Porque muitas vezes as pacientes, as clientes, as mulheres chegam e dizem, doutor, não tenho tempo. Faça como eu fiz. Segunda, quarta e sexta, eu acordo 1 hora mais cedo para colocar atividade física na minha agenda. Isso é fundamental e aqui eu queria conclamar a todas vocês que nos assistem para que a gente não deixasse de colocar nas nossas atividades semanais 1 horinha, 3 vezes por semana para realizar qualquer atividade física. Pode ser uma caminhada, pode ser uma dança, um esporte coletivo, um vôlei, mas a gente não pode deixar de fazer esse dever de casa na prevenção do câncer de mama. Aqui em cima, a amamentação. Felizmente, nós tivemos um grande letramento no que tange a amamentação. As mulheres, a mídia, a sociedade já entendeu que amamentar é fundamental para a criança e para a mulher. Então, as mulheres que amamentam, elas têm menos câncer de mama do que aquelas que não conseguiram ou que não puderam amamentar os seus filhos. Então, é fundamental e isso aqui seja passado para
para a sociedade de uma forma muito lúdica, mas ao mesmo tempo muito contundente no que diz respeito a que a amamentação previne o câncer de mama. Inclusive as mídias, né, as comunicações que antigamente eram influenciadas por outros interesses comerciais, né, e a gente não vê mais aquela coisa do leite em pó, do leite industrializado, né, na tentativa de substituir a alimentação. Pelo contrário, né, esses comerciais, eles são muito restritos, né, e hoje as mulheres já não têm pelo menos na grande mídia, esse bombardeio dos leites artificiais na tentativa de substituir o leite materno. Portanto, a amamentação previne o câncer de mama. E, por último, e não menos importante, mostrar essa mulher aqui, né, com frutas e verduras, e esse sorriso exuberante, mostrando que esse quarteto aqui é fundamental para a prevenção do câncer de mama. Portanto, nas 3 principais refeições, todos nós temos que estar atentos. Café da manhã, almoço e jantar, se nós estamos ingerindo frutas e verduras, pelo menos. É fundamental que a gente observe esse quadro e se nessa palestra, né, essas 4 informações estiverem fixadas na plateia que nos assiste, eu já me dou por satisfeito. Então, o câncer de mama, a prevenção do câncer de mama, com esses hábitos de vida saudáveis, é algo fundamental e já com farta evidência científica, né? Tão importante como você procurar um médico, um profissional, um mastologista, anualmente, é você colocar hábitos de vida saudáveis. Isso impacta, segundo as últimas evidências, em 30% a 40% na diminuição do câncer de mama. Por isso, nós não podemos deixar de colocar como prioridade da gente atividade física e alimentação saudável no nosso cotidiano. Continuando aqui, para que a gente feche toda essa abordagem do câncer de mama, né, desde a questão da incidência, da importância, a questão da prevenção primária, eu não podia deixar também, para não ficar capenga, né, a importância da realização anual do exame clínico das mamas. A partir dos 40 anos, todas as mulheres têm que, uma vez por ano, terem as suas mamas avaliadas por um médico, por um profissional que tenha especialização e que tenha conhecimento nas mamas, e, a partir daí, iniciar um programa de rastreamento anual, né? O nosso programa do SUS, ele orienta, né, que as mulheres procurem os postos de saúde a partir dos 40 anos, para que, a partir daí, ela tenha uma avaliação e o seu programa de avaliação de anual seja orientado, e aquelas mulheres, mesmo assintomáticas, entre 50 e 69 anos, ela tem que ter, pelo menos, uma mamografia anual, ou melhor dizendo, bienal. Esse é o programa do Ministério da Saúde. Eu não podia deixar de colocar aqui que nós somos filiados à Sociedade Brasileira de Mastologia, e a sociedade orienta que, a partir dos 40 anos, a mulher realize uma mamografia anual das suas mamas, para que a gente enfatize a detecção precoce do câncer de mama. Muitas vezes, o câncer de mama, quando é palpável, ele já se encontra no estágio avançado. E esse gráficozinho, ele é muito didático, né? Esse é um gráficozinho mostrando que, a partir do momento que a célula começa a se transformar, a se dividir para iniciar a formação de um câncer, ela leva, em média, 8 anos para chegar ao tamanho de 1 centímetro. Daí o racional da mulher procurar anualmente o seu médico mastologista, para que ela faça a sua mamografia em intervalos regulares e exame de ultrassom, se for necessário, mas a detecção mamográfica, ela muitas vezes acontece no caso onde o câncer ainda não é palpável, né? Muitas vezes a gente detecta o câncer onde ele está ainda dentro do ducto, ele é chamado carcinoma intraductal, e isso faz com que esses tumores sejam detectados ainda antes de serem palpáveis. Daí não é infrequente, né, quando a gente dá palestras, quando a gente está ao vivo, conversando com as mulheres, ela perguntar se o autoexame ainda saiu de moda ou se ainda existe necessidade de realizar o autoexame. O autoexame é importante, né? A mulher
todo mês, após uma semana, 10 dias após a sua menstruação, ela tem que realizar o autoexame, para que ela conheça a sua mama. E, eventualmente, se um desses autoexames ela detectar alguma coisa diferente, ela deve procurar o seu médico, o seu mastologista, para que ela avalie se aquilo ali há necessidade de fazer uma investigação mais aprofundada ou não. Mas, do ponto de vista de detecção precoce, de diagnosticar o câncer numa fase ainda impalpável, a mamografia é insubstituível. Daí a mensagem que eu tenho que deixar para vocês é que a mamografia deve ser realizada anualmente. E aqui eu trouxe o exemplo, eu acho que vocês conseguem ver esses pontinhos, são pontinhos brancos que tem aqui na mamografia dessa senhora. Essa senhora fez uma mamografia e detectou câncer numa fase inicial, um câncer in situ da mama, o que fez com que ela realizasse tratamentos menos agressivos. Portanto, normalmente, já que tem 70%, 80% do nosso público é um público do SUS, é importante que a mulher entenda que todo ano, a partir dos 40 anos, ela tem que procurar uma unidade de saúde, onde, a partir do momento do exame, o médico vai solicitar a sua mamografia, e após a realização da mamografia, essa mamografia é laudada numa linguagem que a gente chama de BIRAD. Então, as mamografias BIRADs 1 e 2 são mamografias sem alterações ou com alterações que não sugerem malignidade, ela é orientada a voltar só no próximo ano. E as mamografias que têm exames alterados, BIRAD 0, 3, 4, 5, essa paciente ela precisa ser avaliada por um profissional especializado, por um mastologista, para que, eventualmente, a gente faça ou outros exames comparativos, né, exames como magnificação, como compressão seletiva, ou até mesmo biópsias, que podem ser hoje biópsias guiadas por ultrassom, por mamografia, ou até biópsias cirúrgicas também. A partir daí, essa mulher ela é diagnosticada ou como uma patologia benigna ou como um câncer de mama, né? Isso aqui é só para mostrar que hoje Fortaleza é dividido por regionais. Nós temos 116 postos de saúde, que são a porta de entrada das pacientes, né, para realizar os seus exames de mama e as suas solicitações de exames complementares, né? Para que a gente evite cenas como essa, né? Trago cenas aqui de mulheres que tiveram que se submeter a mastectomias bilaterais, mastectomias radicais, que, graças a Deus, hoje em dia, a gente tem diminuído muito essa abordagem, né? As mulheres, apesar de ainda chegarem em fases avançadas, né, muitas delas são submetidas a mastectomias modificadas ou a cirurgias conservadoras, e essas cenas ainda são cenas que nos deixam ainda muito tristes no que tange, né, a questão da recuperação dessas mulheres, porque são cirurgias que mutilam essas mulheres, e aí muitas vezes deixam sequelas, né? Quando não deixam sequelas físicas, como essa daqui, que é um linfedema no braço, né? Essas mulheres que são submetidas a linfadenectomias, a esvaziamento axilares, elas apresentam muitas vezes linfedema que predispõe a infecções como essa. Essa senhora foi cortar as unhas e, como a tesoura não estava bem asepticamente tratada, parece que caiu a tela, mas retornamos agora. Estão me ouvindo? Podemos continuar? Eu queria só aí do estúdio saber se nós podemos continuar. Estão me escutando? Podemos continuar? Podemos. O senhor escuta a gente agora? Escuto. Então, vamos dar continuidade. Podemos sim. Ok. Então, assim,
Algumas pacientes, né, que têm doenças genéticas bilaterais, né, são submetidas a mastectomias bilaterais. Isso é algo que cada vez é mais raro, mas quebrando um pouco aqui com essas orquídeas, né, eu tenho lá no meu jardim várias orquídeas, né, que é cultivado pela minha sogra, né, e a cada ano essa orquídea ela dá uma orquídea bigeminada, né, uma flor, né, gemelar, né, que chama atenção para a gente que trabalha com câncer de mama, para o diagnóstico precoce e para tratar as mulheres de forma conservadora, né? Quando a gente opera as mulheres, tem um câncer no estadiamento inicial, é possível oferecer para elas cirurgias diferentes daquelas outras, né? Menos mutiladoras, e hoje a gente realiza oncoplastias, né? Que são cirurgias que preservam as mamas, né? Preservam a autoestima, a feminilidade e tratam o câncer ao mesmo tempo, que é o que nós desejamos para todas as mulheres, né? Hoje, na detecção precoce, a gente pode oferecer para elas cirurgias, né, que permitem a simetrização e a possibilidade dela manter a sua autoestima, dela manter as suas relações, os seus companheiros, né? E só para que vocês tenham um dado, 40% das mulheres que submetem ao tratamento do câncer perdem os seus companheiros, se separam, né? Então, cada vez mais a gente tem que estar atento, né, à questão da mama, não só como órgão que amamenta, como órgão responsável pela questão só da estética, né? A mama está relacionado com tudo isso, com o erotismo, mas com o psique, com a sociabilidade, né? Então nós temos que estar muito atentos à questão da mama fazendo parte de um todo da feminilidade e da importância da mulher. E aqui queria pedir também a vocês aí um tempinho para falar um pouco, né, da questão da luta contra o câncer que se desenvolve aqui em Fortaleza e no estado do Ceará. Nós fazemos parte, né, de uma entidade que é o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, que é uma ONG, né, que trabalha aqui com mulheres com suspeita de câncer de mama. As mulheres são atendidas nas 116 unidades de Fortaleza e são encaminhadas para cá. É uma estrutura ambulatorial, onde a partir daqui elas são avaliadas por um mastologista e, se precisarem, realizam ultrassom, mamografia, biópsias guiadas por exames ou biópsias guiadas a céu aberto. E isso tem uma relação também com o Departamento de Extensão da Universidade Federal do Ceará. Então, aqui nós desenvolvemos vários estudos, várias teses de doutorado, dissertações de mestrados, e isso para nós é motivo de muito orgulho, né? Então, eu vou terminar essa apresentação para que a gente possa interagir um pouco com as perguntas, com a imagem aqui da Angelina Jolie, né, abraçando uma criança na África, e ela diz uma frase que eu acho que é muito pertinente para a reflexão de todos, né? O mundo precisa de atitudes, não de opiniões. Opinião nenhuma mata a fome ou cura a doença. Espero que eu tenha passado a vocês informações relevantes, informações que sejam do seu proveito, e fico aqui, se for possível, para interagir com o público de forma a tirar dúvidas ou responder alguma pergunta que, porventura, né, tenham ficado alguma dúvida, uma vez que essas apresentações virtuais, né, não permite o olho no olho, né, e o feeling. Muitas vezes, quando a gente está ao vivo, a gente detecta quando a pessoa está ou em dúvida, ou faz alguma fisionomia de não ter entendido, ou de alguma complexidade maior. Mas fica aqui à disposição e queria agradecer, é um grande privilégio fazer parte desse grupo seleto do GAP, e mais essa apresentação aqui. Fica à disposição de vocês. Oi. Doutor, já vamos agora abrir aqui para algumas perguntas dos participantes que estão presentes aqui no nosso estúdio. Na verdade, o meu não é uma pergunta, é um agradecimento ao doutor Paulo pela sua disponibilidade de estar no seu horário de trabalho e ter se doado aí durante esse tempo para esse momento tão esclarecedor, né, que foi para essas mulheres. O senhor sabe que eu me sinto muito honrada do seu sim, porque realmente é um dia de sexta-feira, é o dia de seu ambulatório. Então, eu gostaria muito
de lhe agradecer e pedir mais palmas para você pela sua disponibilidade, tá bom? Obrigado, obrigado. O privilégio foi meu estar com vocês aqui, não Que tenho Deus lhe dúvida. abençoe, foi muito importante Amém. essa palestra. Muito obrigada. As pessoas que quiserem fazer as suas perguntas podem enviar por escrito ou também pode tomar uso do nosso microfone. Doutor, por que a demora tão grande quando uma pessoa é retirada uma mama para a reconstituição? Porque a gente vê que muita gente faz a retirada da mama e se demora tanto tempo por SUS, não sei se é o SUS, que deve ser o SUS, para liberar para a pessoa para fazer a reconstituição da mama. Excelente a sua pergunta. Como é o nome da participante que perguntou? Ivoneide. Ivoneide, muito boa a sua pergunta, né? Nós temos aí vários fatores para discutir um pouquinho sobre essa sua provocação pertinente, né? Nos últimos anos, nós temos aumentado muito as reconstruções imediatas, ou seja, a paciente é tratada e no mesmo momento que realiza a cirurgia, seja ela que tipo de cirurgia, se é cirurgia parcial ou a mastectomia total, no mesmo momento a gente já faz a reconstrução, certo? Então isso tem sido uma conduta cada vez mais adotada. Só para que você tenha ideia, aqui no G1 nós temos reconstruído mais de 50% das pacientes. Isso vem aumentando a cada dia, certo? Vamos dizer assim, esse aumento é muito importante porque dá a oportunidade das mulheres fazerem a sua reconstrução no momento do tratamento inicial. Algumas mulheres não reconstroem porque tem, do ponto de vista oncológico, algumas restrições, né? Algumas restrições, por exemplo, alguns cânceres estão em fase avançada, ou então tem alguma restrição do ponto de vista médico, enfim. Algumas mulheres não fazem por questões médicas. E algumas mulheres também não fazem porque não querem fazer. Existe muita desinformação. A fake news tem também atrapalhado muito a questão da boa informação para as mulheres com câncer, né? Então, tem mulheres que não fazem porque chegam aqui, não, doutor, não quero botar, porque eu sei que isso aí pode complicar, ou porque eu sei que não dá certo, eu sei que pode ter rejeição. Enfim, tem várias informações equivocadas que chegam também no público feminino, nas mulheres com câncer de mama, que faz com que ela opte por não fazer. E existe também a questão cultural, né? Existe algumas mulheres que entendem o câncer ainda como uma forma de punição e que acham que a sua cirurgia tem que ser a cirurgia que vai lhe punir por um erro, por uma falta, por uma vamos dizer assim, enfim, por uma série de questões que a gente pode discutir em outra etapa, né, que são questões filosóficas, mitológicas, ou até mesmo falta de orientação, que faz com que ela não realize também a reconstrução. Mas hoje, cada vez mais, a gente tem optado pela reconstrução no momento inicial, ou então as mulheres que não tiveram oportunidade ou que não quiseram fazer no momento inicial, pela reconstrução tardia. O que eu quero dizer para vocês aqui é que toda mulher tem, por direito legal, hoje é lei, o direito de realizar a sua reconstrução. Então, se porventura não realizaram no momento do tratamento inicial, procurem os serviços especializados e exijam a realização da reconstrução, que é um direito das mulheres e faz bem e tira a mulher do ostracismo, melhora o tratamento, faz com que ela se insira na sociedade, olhando de frente a frente para o espelho e com autoestima, e com alta autoestima. Então é fundamental que a mulher entenda que isso é um direito à sua reconstrução de mama. Nossa próxima pergunta. Qual o procedimento a se fazer quando se tem uma mama falsa? Uma mama falsa ou uma mama acessória? A pergunta era falsa aqui, né? Uma mama, eu acredito que deve ser como quando a pessoa já coloca assim um implante, eu acho que deveria ser assim. Eu não sei se a pessoa que estava colocando
qual é o procedimento que deve fazer. Se for uma mama acessória, eu vou tentar responder de duas maneiras aqui, pode ser que seja o que ela perguntou. Algumas mulheres, elas desenvolvem mamas acessórias, né, que são mamas que se localizam na topografia fora da anatomia normal da mama. E um dos locais mais frequentes é a axila, né? O que se deve fazer quando se tem mamas acessórias é avaliá-las da mesma forma que se avalia a mama normal, né? E quando você tem mamas com silicone, talvez seja o que ela quis dizer, a mama falsa, né? Você tem que fazer da mesma forma da pessoa que não tem silicone. Tem que, a partir dos 40 anos, comparecer a um médico, a um especialista, para avaliar suas mamas, tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista radiológico. E algumas mamas você pode utilizar de outros métodos também de avaliação, como ultrassom e como a ressonância. Então, a avaliação deve ser da mesma forma da mulher que não tem prótese mamária. A gente tem uma pergunta de um participante aqui no nosso estúdio. Bom dia, meu nome é Daniela e eu sou paciente oncológica da parte mamária, certo? Aos 37 eu fui acometida com câncer de mama por receptor hormonal e eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho como é a cirurgia TRAN, porque a gente escuta muito silicone, 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 mas a minha curiosidade hoje é sobre esse tipo de cirurgia. Quais os riscos? Oi? A cirurgia TRAN. Isso. Isso. Tá bom? Obrigada. Perfeito, perfeito. A ótima pergunta, Daniele. Existem hoje diversos tipos de reconstrução, né? A reconstrução, quando a pessoa realiza um quadrante que tem uma mama com um volume, vamos dizer assim, que suporta uma reconstrução oncoplástica, você utiliza o tecido da própria mama para reconstruir a mama. Você faz uma redução mamária, uma mamoplastia, faz o tratamento oncológico e, ao mesmo tempo, reconstrói a mama. Em algumas situações, você tem que lançar mão de prótese ou de expansores, né? E, principalmente nas mastectomias, onde você vai substituir a mama por uma prótese de silicone ou por um expansor, que nada mais é do que uma prótese que você vai inflando, vai enchendo e ela assume o mesmo volume da mama contralateral. E existem outros tipos de reconstruções autólogas, né, que podem ser com o músculo grande dorsal, que é um músculo das costas, onde você roda o músculo junto com o tecido subcutâneo e pele para ocupar o espaço da mama, né, que foi retirada. E existe também o TRAN, né? A diferença do TRAN é que vem com aquela gordura aqui que tem embaixo do umbigo, né? Você leva a pele e a gordura dessa região aqui infraumbilical e ela sobe irrigada com o músculo reto abdominal, ou seja, você faz uma abdominoplastia, tira essa pele e a gordura abaixo do umbigo e sobe esse volume de pele subcutânea e gordura, né, irrigado pelo músculo reto abdominal para fazer a neomama, a nova mama, né? É uma cirurgia que tem que ter, são para casos selecionados, né? Você tem que selecionar muito bem os casos, né? Mas é uma cirurgia que hoje é realizada tranquilamente nos centros que realizam essa cirurgia com uma certa experiência e é mais uma técnica alternativa para a reconstrução mamária. Mas cada paciente tem que ser avaliado qual é o seu tipo de câncer, qual é o seu estadiamento, qual é a cirurgia proposta para que você opte ou para uma cirurgia conservadora, ou para uma mastectomia, para uma utilização de prótese, ou para reconstrução com outros tecidos autólogos, que pode ser, né, a do reto abdominal ou então a do grande dorsal. Eu tenho mais uma última pergunta aqui. Os homens também podem ter câncer de mama ou apenas mulheres? Excelente pergunta também. É fundamental essa oportunidade para esclarecer que o homem também tem câncer de mama. Só que numa incidência muito menor do que as mulheres. Para cada 100 mulheres que vão ter câncer de mama, só apenas um homem terá um câncer de mama. Então, o que é que a gente pode passar de informação para os homens? Você tem que estar atento se na sua família tem muitos casos de câncer de mama. Se tiver, você pode ser também acometido de uma mutação genética.
e pode desenvolver câncer de mama, ou então se você for alcoólatra, ou se você estiver utilizando hormônios, né? Hoje nós temos visto nas academias, ou até mesmo questão da transexualidade, o uso de hormônios, né? Esses hormônios podem predispor ao aparecimento de câncer de mama em homens, né? Ou então se você dispõe de alguma síndrome, como a síndrome de Klinefelter, né? Que aumenta a incidência de câncer de mama. Principalmente, nesses casos, você tem que estar atento e o autoexame, né? Se o homem notar alguma alteração na sua mama, na sua areola mamária, no seu mamilo, deve procurar um médico mastologista para que ele possa avaliar para saber se aquilo é algo que preocupa e se pode ser um câncer de mama. Agradecemos a maravilhosa palestra do Dr. Paulo Henrique, muito obrigado, muito esclarecedora. Informamos que nossa programação vai retornar aqui às 13h30 com o depoimento do paciente de LMA e TMO, André Torres. Mas eu também tenho alguns avisos. Muito obrigada, doutor Paulo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E parabéns pelo... Eu gostaria primeiro de comunicar a todos que a nossa programação da tarde, nós teremos ainda 3 palestras presenciais com o tema Humanização e Integralidade do Cuidado em Oncologia, nossa primeira palestra. Depois teremos LMC, Causas e o Caminho da Cura. E para finalizar, nossa última palestra da tarde, falaremos sobre direitos do paciente com câncer. Muito bacana. Também eu quero informar que o almoço está sendo servido aqui na praça de alimentação. Eu acredito que todos vocês já receberam o voucher. Quem ainda não recebeu, pode se encaminhar ali às nossas recepcionistas, que eles vão passar para vocês. É no Putinella, fica localizado na praça de alimentação aqui do shopping e tem uma equipe que vai acompanhando todos vocês até o restaurante. Lá nós vamos ter um espaço reservado especificamente para os participantes do evento. Então, eu conto com vocês agora a partir das 13h30.